Sejam bem-vindos ao programa Vida é Assim. Vamos conhecer hoje uma arte marcial muito diferente, pouco difundida aqui no Brasil. Se chama Krav Maga. Você já ouviu falar? Eu não conhecia. E hoje vamos juntos conhecer como é essa luta marcial de defesa pessoal, que foi feita, na verdade, é originária para os militares lá em Israel e hoje aqui no Brasil. E quem vai explicar direitinho como funciona e dar até alguns exemplos de como funcionam as atividades, os exercícios, é o Clésio. Ele é professor de Krav Maga há 22 anos e vem explicar como que é essa luta para a gente se defender. Vem conhecer. Bom, então vamos conhecer o que é essa luta Krav Maga, que eu nunca tinha ouvido falar, porque sempre fica no judô, no taekwondo, no jiu-jitsu, né, que tudo a gente conhece, né? Mas o Krav Maga não faço a menor ideia e fiz questão, Clésio, de nem ir atrás de Google, nada, para pegar a informação da fonte, né? É bom. É bom. É ótimo. Então vamos lá, o que é o Krav Maga? O Krav Maga é um sistema de luta, de combate corpo a corpo israelense. Ele foi criado na década de 60, aproximadamente. Na ocasião não tinha esse nome, né? Era arte marcial mista, o que a gente chamou de MMA. E aí, ninguém teve a ideia de chamar isso de MMA há décadas atrás, eles chamavam de Kapap. Kapap. Isso. E o Kapap, ele não tem uma tradução definida dentro do hebraico, mas seria basicamente o MMA de hoje. E eles sentiram que daquilo ali tinha um conteúdo muito grande, mas eles tinham que absorver algumas técnicas específicas para a defesa. Aí foram refinando as técnicas. Imi, que é o criador do Krav Maga. Quem? Imi Lichtenstein. Ele foi o fundador do Krav Maga. E ele teve essa ideia de refinar algumas técnicas, direcionar essas técnicas para a defesa pessoal. Aí foi testado várias técnicas e foi juntando um conjunto de movimentos e técnicas que eram aceitáveis para autodefesa, tentando chegar o mais próximo possível da realidade numa situação de conflito, de combate corpo a corpo, né? Aí se testou tudo, né? Desde luta e combate com facas, com armas de fogo, soldado equipado, desequipado. E no começo era só para os militares, depois, quando o Imi aposentou das Forças Armadas, aí ele abriu... em Israel. Isso. Aí depois ele abriu uma primeira academia em Tel Aviv para civis. E aí foi onde o Krav Maga passou por uma transformação. Começou a se tornar um sistema de treinamento de arte marcial. E por que mudou o nome de Kapap para Krav Maga? Krav Maga tem tradução no hebraico. Qual é? Luta corpo a corpo, combate corpo a corpo. E Kapap é como eu falei, não existe uma tradução. Na língua de Israel. Na língua hebraica não tem uma tradução bem definida. Certo. Já Krav Maga, Krav luta, Maga corpo a corpo. Ah, legal. E aí surgiu o nome, Krav Maga, luta corpo a corpo, né, defesa pessoal. E o Imi, notoriamente falando, ele é uma pessoa iluminada, ele conseguiu criar um sistema, né, que tirou um pouco do jiu-jitsu, um pouco do karatê, um pouco do judô, do jujutsu, e ele conseguiu fazer essa obra que é o Krav Maga, que hoje ele já não é vivo mais, mas hoje o Krav Maga é mundialmente reconhecido como a única arte marcial para a defesa pessoal. Ah, é? Eu achei que toda luta marcial era para defesa pessoal. No geral, todas as artes marciais, elas têm os seus sistemas próprios de defesa pessoal, dentro do contexto delas, né? Mas como eu falei, eu também sou praticante de outras artes marciais. Quais? Jiu-jitsu, e eu pratiquei Hapkido também muitos anos, né? Mas hoje eu sou competidor de jiu-jitsu, praticando jiu-jitsu, que tem competição. E Krav Maga, que é a minha paixão, que é defesa pessoal, como eu também tenho uma atividade paralela com consultoria em segurança pública e privada da área de treinamento, o Krav Maga para mim ele claro. é 100% útil. É uma ferramenta diferenciada e que eu consigo levar para um cenário, os alunos para um cenário mais real.
bem próximo da realidade. Então, principalmente quando o assunto envolve arma de fogo, luta com faca, paulada, enfim. Mas o Krav Maga não se utiliza dessas ferramentas. Ele é para se defender de alguém que está utilizando. As duas coisas. Ah, tá. Ele prepara você tanto para usar qualquer tipo de instrumento como arma, qualquer coisa que esteja ao alcance das suas mãos, como ao mesmo tempo você se defender de qualquer coisa que possa ser uma arma. E quem é que mais procura o Krav Maga? Olha, é um público assim bem diversificado. Tanto mulher quanto homem, é a mesma percentual entre os dois. 50% tem uma época que mais mulheres, tem uma época que mais homens, mas no final das contas, se você olhar a academia, está meio que equilibrado entre homens e mulheres treinando juntos. E é no Brasil todo que tem? Hoje existem academias em todo o Brasil, né? A nossa federação ela é uma federação estadual, mas nós já temos alguns professores dando aula fora do Brasil. Então hoje eu tenho aluno dando aula na Alemanha, em Gales, no Reino Unido, né? México, Portugal e Estados Unidos. E todos eles têm que estar vinculados a essa federação? Como eles foram para fora do Brasil, eles estão vinculados a nós aqui, na Federação Paulista de Krav Maga, mas para poder dar aula lá fora, eles se filiaram à nossa Federação Internacional, que tem sede em Jerusalém e em Fênix, nos Estados Unidos, que é a FIMA, né? E através dela, através dela a gente consegue mandar instrutores para todo lugar do mundo aí, se precisar. E no que consiste, qual é a linhagem do Krav Maga? Por exemplo, eu ouço dizer que o Muay Thai, por exemplo, a veia é a disciplina. E o Krav Maga? O Krav Maga é oriundo do judô. Basicamente, o judô é a arte marcial mãe do Krav Maga. Porque os mestres os criadores do Krav Maga, todos eram mestres de judô. Então, quando o Krav Maga passou por um processo de se tornar arte marcial, foi com base no que era o judô. Até o sistema de graduação por faixas é compilado do judô. Então tem as faixas também. Como arte marcial para civis, tem graduação por faixa. E quais são as faixas? Aí nós seguimos o sistema antigo do judô, Kawawishi, né? Que são Fala os nomes devagar aí, pra gente poder entender. Kawawishi foi o primeiro a criar um sistema de faixa. E aí ele pegou, antigamente só existia faixa branca e faixa preta. Aí ele criou as faixas coloridas e, como eu falei, por nossa linhagem vindo do judô, os mestres vindo do judô, seguiu essa forma, a forma mais antiga do judô, que são as 7 faixas, que o aluno começa na branca, vai para amarela, vai para laranja, verde, azul, marrom e preta. Então a gente só tem essas 7 faixas. Depois da preta você tem um processo que é como se ele passasse por um novo ciclo, que aí são os dans. Né? Dans. Como se fosse um aperfeiçoamento. Exatamente. Aí você tem o faixa preta, primeiro dan, segundo dan, terceiro dan, quarto dan. Como em todas as artes marciais, ele já é considerado mestre mesmo. Né? Às vezes o professor ele é chamado pelo aluno de mestre por respeito, mas isso seria uma condição informal. Na formalidade mesmo, o mestre de qualquer arte marcial é a partir do quarto dan. Faixa preta, quarto dan. Então só depois dos 50 lá? Por aí, que fica estudando o tempo todo, não, porque assim, para você conseguir chegar a mestre quarto dan, você teria que treinar aí uns 15 anos, ininterruptamente, né? Tá. De forma contínua, você conseguiria, com 15 anos, 16 anos de treinamento, chegar a um quarto dan. Então, para chegar nessa faixa, são 7 cores, então, 7 níveis, né? Para chegar na faixa preta, quantos anos de... Vamos colocar assim, uns 7, 8 anos. Tá. E competições, é difundido assim? Nós não temos competição. Não tem? Não temos, porque o Krav Maga é para defesa pessoal. Então, os golpes eles são contundentes. E eles podem atingir pontos vitais e letais. Então, não tem como a gente simular uma competição. Por exemplo, tudo que é permitido numa competição de vale tudo, de MMA, no Krav Maga, teoricamente, é proibido. E como que faz para ensinar, então, se chegar próximo da realidade ali que você falou?
A gente prepara o aluno, tem toda uma preparação para que ele possa, né, se autopreservar e criar uma condição de segurança, se sentir seguro para aplicar e até para se defender. A gente tenta buscar sempre o máximo que a gente pode da realidade, mas tentando ali sempre manter a preservação física do aluno, né? E o aluno, com o tempo, ele começa a se cobrar mais, então ele começa a perceber que ele entrou num negócio que ele não vai sair mais e que aquilo ali deixa ele se sentir bem, faz ele se tornar uma pessoa melhor e ele vai querer melhorar cada vez mais, então ele vai exigir de si mesmo cada vez mais. Aí nós temos luta, né? Em alguns sistemas de Krav Maga, alguns sistemas que eu falo, existem vários tipos de mestre hoje, oriundos do Krav Maga de Israel, porém alguns puxam mais a vertente para a arte marcial, outros puxam mais a vertente para a área militar. Os que puxam mais para o lado da arte marcial, eles não têm luta. O nosso sistema é mais voltado para a área militar. Tá. Então nós temos luta. Então você segue mais a fonte mesmo. A gente segue mais a raiz militar, porque eu trabalho também com treinamentos de tiro e tal. Então, assim, para mim é muito importante essa parte, né? Praticamente o movimento de você dar um soco é um movimento de carregar uma arma. Entendeu? Então, assim, quando você pega um aluno que sabe Krav Maga, que conhece o nosso Krav Maga, ele nunca pegou numa arma, ele pode ter um desempenho melhor que um policial experiente. Olha. Porque os movimentos corporais, eles são, né, adaptados a uma situação com armas, entendeu? Entendi. Então isso ajuda bastante. Né? E quais são os critérios? Uma pessoa que quer fazer, o que ela tem que ter? Qualquer pessoa hoje que tiver em condições de saúde, né, condições físicas favoráveis, ela pode estar praticando o Krav Maga. Não precisa idade. Nós temos uma aluna, ela tem 72 anos. Ai, que máximo! Ela faz tudo no limite dela, ela tenta fazer tudo, ela fica até com raiva quando não consegue fazer alguma coisa. Que lindinho! Mas ela vai, assim, no jeito dela, no tempo dela. Como ela chama? Dona Maria. Dona Maria! Nossa, que alegria, que bom vir assistindo a gente. Parabéns, com 72 anos, olha. Ela tenta fazer tudo que ela pode. Já está comigo há um ano. Que legal! Mas assim, a gente não força, porque cada um conhece o seu limite, né? Isso. Então a gente respeita isso. Por exemplo, uma das coisas assim, interessantes no Krav Maga é que ela não tem muita essa formalidade que as artes marciais têm. Então, aí não tem aquela forçação para tornar o aluno um atleta. Sim. A gente quer que o aluno se torne um sobrevivente. Numa situação se defender. E que ele seja dinâmico e flexível. Normalmente, quando você molda um atleta, a disciplina dele é tão rígida que enrijece a mente também. Então, assim, ele canaliza uma coisa, ele não vai ter flexibilidade. Se aquilo ali der errado, ele não consegue pensar em outras 2 ou 3. Então, para ele, a dificuldade de se adaptar é muito maior. Sim. Então, a gente cria uma condição para o aluno onde ele se sente à vontade e ele sente a necessidade de ser flexível, de se adaptar a qualquer adversário. Entendi. Então, o treinamento ajuda bastante nisso aí. Ai, que legal. Vamos saber mais sobre o Krav Maga, mas já no próximo bloco a gente já volta.
outro bloco sobre que enrijece até a concentração ali. Quais são os pontos que favorecem? Por exemplo, se a pessoa tem uma situação na coluna, tá fraca, ela vai para musculação para fortalecer. O que o Krav Maga proporciona no corpo da pessoa e na mente? Bom, fortalece as duas coisas. Não dá músculo, assim, de crescer, mas dá definição, exato, assim, dá certinho, definição, e força. Dá muita resistência orgânica. Ah. Então, por exemplo, vamos colocar aqui uma situação. Imagina você pegar um atleta, um corredor nato, né? E ele corre uma maratona aí, é tranquilo. Mas se você colocar uma mochila e der um peso para ele carregar, talvez não. Ele já não vai ter mais o mesmo rendimento que uma pessoa comum. Então pode ser que a tartaruga chegue na frente do coelho. Você entendeu? Então é mais ou menos isso. O objetivo é buscar a resistência orgânica, o fortalecimento, né, até espiritual, né? Uma coisa que a gente aprende no Krav Maga e foi o que foi assim o fator principal para mim praticar e depois até o interesse em ensinar é a autoconfiança. É mesmo. Então você tem um controle total do seu, você consegue controlar o seu comportamento, seu temperamento, e chega a ser uma coisa assim que vem, você fala, poxa, mas você absorve tudo isso aí de uma forma tão simples. É porque ele te dá essa condição, né? Então chega no treino, você solta tudo que você tem, descarrega tudo, volta para casa novo. Então isso é bem legal. E essa autoconfiança você leva para o seu dia a dia, você entendeu? Aumenta a sua capacidade de, né, interagir com as pessoas. Às vezes a pessoa tem medo, tem pânico, né? E isso aí começa a dar novos horizontes. Que legal! Quanto tempo de treino? Olha, o que eu peço para os alunos, tentarem treinar pelo menos 2 horas por semana. Né? O ideal... Achei que era tipo 3 vezes na semana. A nossa turma ela é 3 vezes por semana, 1h30 de aula. Então, é o que eu sempre falo, às vezes não dá para o aluno ir todos os dias, pelo menos tentar 2 vezes por semana. Que aí em 3, 4 meses já consegue ver um bom resultado. E aí usa luva, Nós usamos luva, como eu falei, nosso sistema, por ser bem próximo do sistema militar, a gente usa luva, porque tem luta, né? E aí a luva é uma bota especial, capacete, sei lá, joelheira, sei lá, alguma coisa assim? A gente não usa essas coisas. Não. Não, aí bater... Bateu, já era. A gente tem um lema lá, né? Bate com respeito, mas sem carinho. Sem carinho. E chora com dignidade. Também. Sem precisar. Com dignidade, finura ali, no salto. Mas machuca muito. Logo você vai ensinar, né? Umas coisas equipadoras. Então, machuca. O outro lema é bate o quanto você aguenta apanhar. Eita! Então assim, os alunos mais antigos, eles sempre vão com os mais novos. Então eles puxam os mais novos para chegar no nível deles. Tá. E a gente tem uma situação lá, uma filosofia que é compartilhar o conhecimento. Ninguém é melhor do que ninguém. E nos treinos eu não deixo ninguém usar faixa. Nem eu uso a faixa. Muito bom, porque senão já intimida o outro, exatamente. Né? Então assim, a gente já cria uma condição de que a pessoa entra no tatame se sentindo igual aos outros. Perfeito. Então ela não olha pra você com aquela faixa preta ali e fala assim, nossa, ele vai mandar eu lutar com aquele cara, nossa, aquele cara vai me arrebentar. Às vezes ele tá lutando com faixa preta e não sabe. Que legal isso, Clécio. E isso aí... Mas isso é você que instituiu, não é o Krav Maga lá de trás eu tive bastante orientação do meu grão-mestre em Israel, né? Então eu converso muito com ele e agora por causa da pandemia a gente ficamos 2 anos aí sem ir para Israel, mas eu sempre que posso estou indo para Israel e a gente mantém essa comunicação constante. Então você é o representante e presidente da federação, não sei como é que chama o nome. Eu sou presidente fundador da Federação Paulista de Krav Maga. Então você pode incluir as regras principais, você não pode mudar, mas você pode incluir algumas coisas como essa, por exemplo. Como eu sou o mais antigo no Brasil e o nosso sistema, o nosso estilo de Krav Maga é diferenciado, a gente vê isso em relação aos outros mestres, né, que cada um puxa uma linhagem. O nosso grão-mestre em Israel, por exemplo, ele é capitão do exército, então ele treinou sempre o sistema militar. Então ele nunca usou kimonos ou faixas.
Mas o grau dele, dentro das artes marciais, é equiparado ao 7º Dan. Então, assim, já está acima, ele já é grão-mestre, né? É o último? Não, sétimo? Seria o 10º, né? Ah, tá. Mas já está quase então, lá. assim, hoje, em Israel, ele é a maior autoridade de Krav Maga no mundo. Então, é o nome mais respeitado de Krav Maga no mundo hoje. E ele é o seu... Ele é meu mestre. Seu mestre. Ele é meu mestre. E no Brasil, eu sou o 5º Dan. E no Brasil, eu sou o mais antigo que representa ele aqui. Que legal. E também a FIMA, né, que é essa federação internacional que foi criada há 2 anos em Israel. Federação Internacional de Artes Marciais Israelenses. Tá. Né? E ela tem sede em Fênix e em Jerusalém. E através dela, a ideia foi organizar o Krav Maga. O pessoal estava meio que perdido e muita gente ensinando algumas coisas que não tinha nada a ver com defesa pessoal. Tem que ter esse cuidado, né? É porque assim, tem uma diferença muito grande entre defesa pessoal e arte marcial. Era a minha pergunta próxima, já responde então. Qual é a diferença? A diferença é a execução da técnica. Por exemplo, arte marcial, você faz um movimento detalhado e um movimento surreal, totalmente fora da realidade. E na defesa pessoal, você tem que deixar de lado todo aquele sistema tradicional milenar das artes marciais, porque ele não vai funcionar. A luta em si, o combate real na rua, ele é bem diversificado. Você não vai escolher o oponente, não vai escolher o local. Então você tem uma condição totalmente adversa do que você aprende na academia. Então, por exemplo, a gente vê muita defesa de arma de fogo na internet e defesa de faca. Bom, são 2 coisas, são 2 temas muito complicados de ser abordado. Porém, como instrutor de tiro, né, eu sou instrutor de tiro há mais tempo que professor de Krav Maga, inclusive. Não existe nada mais rápido que um dedo no gatilho. Mas a gente vê sistematicamente movimentos, vídeos no YouTube, segurando arma, tirando arma, isso, aquilo. Aquilo é totalmente fora da realidade. Nada daquilo é real, porque uma pessoa que tem arma jamais vai deixar você chegar até ela. Então, a gente já começa assim, às vezes o aluno vai na academia, que eu vi defesa de arma de fogo e que eu quero aprender isso, assim, então você vê o lugar errado, me desculpa, mas aqui não tem Hollywood. Esse já é o primeiro mito. Aqui o nosso Krav Maga ele é real, sem Hollywood, nada aqui é cinematográfico. Se você está procurando um professor de YouTube, você vê o lugar errado. É mesmo? Não tem nada mais rápido que um dedo. Aí o aluno, ele já... Por quê? A maior parte 90% das pessoas fica deslumbrado com o que vê na internet. E aí o cara vê toda aquela encenação, arma de fogo, aquela coisa toda que atrai, é um atrativo muito grande para as pessoas, arma, e aí ela busca o Krav Maga querendo aquilo. Mas infelizmente, muitos professores que ensinam isso de maneira errada, porque não existe defesa contra a arma de fogo. Eu costumo dizer que defesa contra a arma de fogo é só se o cara não quiser matar você. Porque você fica vendido, vai fazer o quê? Né? O cara porque tá ali, nada é mais rápido que um dedo. Ele que escolhe te mata ou não. A única certeza que você tem para se defender de uma arma de fogo é a certeza que você vai morrer. Exatamente. Então nada mais lhe resta do que pular em cima dele. Aí vai acontecer o que a gente vê em situações reais. Eles lutando com a arma para lá e para cá, tiro saindo para todos os lados, até que o tiro acerta um deles. Você entendeu? E normalmente o mais forte ganha. Então se o cara é mais fraco que o cara que segura uma arma, é melhor ele sair correndo. Porque tentar luta corpo a corpo, ele vai ter prejuízo. E assim, então tem muito isso. Faca também. Então a gente vê muito movimento ensaiado de faca e até grandes nomes das artes marciais, cada um dentro da sua modalidade, abordando o tema, mas de forma totalmente errada, como se fosse meio que cinematográfico. E você, como presidente da federação, você não pode autuar essa pessoa, por exemplo, que está usando o nome de uma forma errada? Não, na verdade não é nenhum nome, vamos supor assim a técnica, né? O que acontece? Infelizmente as federações de artes marciais, elas não têm poder de atuação sobre quem não é federado. Nossa. Só sobre aqueles que querem... E como que se controla isso? Ou não se controla? Tipo, qualquer um então pode falar que é professor de Krav Maga? Ou de qualquer outra coisa. Nossa! E a federação não tem o que fazer? Não tem como Infelizmente punir? não. A federação ela só pode punir
ou fiscalizar quem é associado já é a ela, quem é filiado a ela. E esse professor, ele tem que pagar para ser da federação? Olha, a federação, a nossa federação, ela é totalmente filantrópica. Então, assim, não é obrigatório, então a gente faz uma carteirinha anual que dá alguns benefícios para os alunos de modo geral. Aí, alunos e professores pagam uma taxa anual de R$100. Irrisório. E é totalmente irrisório. Não quer dizer que o cara que não pagou vai ser excluído de alguma coisa. Entendi. A gente tenta fazer alguma coisa diferenciada para quem colabora, para manter a federação. Mas ela é totalmente filantrópica. E nunca quais foi... são os benefícios que você falou que eu não tenho? Algumas coisas, por exemplo, eu ir até a academia, onde tem mais alunos filiados, nós fazemos seminários, às vezes organizar um treino exclusivo. Por exemplo, agora, dia 4 de dezembro, nós vamos fazer um evento em Valinhos, totalmente filantrópico, e vamos fazer arrecadação de alimento para o orfanato. Então, a gente tenta fazer essas coisas, tentando usar a federação para fazer alguma coisa além do que usar ela só para benefício próprio, entendeu? Exatamente. Fazer algo em prol de outras pessoas, né? Sim. Já que ela é uma federação, a gente tenta usar ela para isso também. Aí nós temos a Federação Internacional. Para manter essa federação internacional em atividade, ela tem um custo realmente, né? Mas esse custo, para mim que sou representante, é um custo bem simbólico, né? São $100 por ano. E agora, para alguém que quer entrar nessa federação, ela passa por um processo de treinamento, de adaptação, de reconhecimento, onde você vai dar mérito a ele. Sim. E aí é lógico que para ele poder fazer parte disso, de algo que ele não pertencia, ele às vezes tem uma taxa um pouco mais, um valor um pouco mais agregado, um pouco maior, né? Mas entendi. Não é nem a questão do valor, é a questão se ele vai se adaptar às regras. Isso, exatamente. Por exemplo, eu sou representante da Federação Internacional no Brasil e também da Federação Paulista. Então as pessoas buscam a federação, vários professores. A primeira coisa que eu peço para o professor me enviar é o certificado de formação dele, de instrutor ou faixa preta. E normalmente eles me mandam certificados sem idoneidade nenhuma. Tipo assim, não, mas o cara que me deu o curso, que me formou, falou que treinou com não sei quem, que treinou com não sei quem, mas ninguém consegue provar nada. Aí é aquilo que eu falei, né? E sempre falo, às vezes uma foto com o mestre vale mais que 1000 certificados. Nossa, então a pessoa falsifica. E aí assim, não, mas eu pago o que for preciso para entrar para a federação, eu quero entrar para a internacional, eu pago o que for preciso. Não é dinheiro. Nós não estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de meritocracia. Exato. E se eu aceito você, eu estou desprestigiando quem está fazendo certo. Concordo. Então, infelizmente, não é possível. Muito bom. Mas tem pessoas que criam federação para ganhar dinheiro. E aí cabe a pessoa que vai escolher. Certificado. Cabe ao aluno. Então, no final das contas, né, sempre cabe a decisão ao aluno, ao cara que quer aprender a verificar o histórico do professor, com quem ele treinou, aonde ele treinou, né? E até mais longe, né? O cara que treinou o professor dele, treinou com quem, veio de onde, porque hoje é muito fácil você falar Krav Maga é defesa pessoal. Então qualquer arte marcial tem defesa pessoal dentro do seu sistema, né? Então fica fácil para qualquer pessoa hoje falar, não, mas eu também sou professor, instrutor de Krav Maga. Como toda profissão, né? Tem sempre quem quer burlar, quem se aproveita. Exatamente. Nosso tempo estourou, a gente já volta, tá? No próximo bloco.
eu tomo Onde água que é a aqui. escola aqui de vocês? Andrômeda. Aqui? Na Andrômeda. Só tem uma aqui em São José? Não. Nós temos 3 academias em São José. Uma no Vista Verde. É Vista Verde ou Motorama? Vista Verde. No Vista Verde, que é o Wagner. Motorama. É ali naquela avenida ali. Do lado de cá é Vista Verde, do lado de lá é Motorama. Isso. É. E é naquela avenida ali, Tá. principal, próximo do Dia. Tá. Mercado Dia, uma padaria bonita. Frente à padaria Framboesa. Sei, Então. sei. Tem o Rafael no Jardins Menia. Tá. E nós aqui na Andrômeda, né, que é a nossa sede estadual. Então, quem realmente quiser conhecer o Krav Maga da raiz, tem que ir nessas escolas. Procurar um desses professores. Ou entrar no site para saber aí onde tem nós as temos- escolas pelo Brasil. Nós temos a nossa página, né, Facebook, através dela tem um contato e direciona. Que vai aparecer aqui A gente embaixo. vai direcionando. Nós vamos E direcionando. aí você contou de um mito, né? Que a pessoa acha, vou me defender da arma de fogo, tal, não sei o quê. Quais são os outros mitos que tem lá? Por exemplo, a imobilização, né? Então, como praticante de jiu-jitsu, né, eu vou falar, só existe imobilização no jiu-jitsu. Então, no Krav Maga não tem imobilização. Você vê muito Krav Maga na internet, o cara fazendo imobilização, dando chave, torções. E deixar bem claro uma coisa: enquanto você tenta imobilizar alguém, você está apanhando de outro. Porque na rua é assim, É verdade. covardia. Nunca o agressor Vai mano a mano, né? a começar que o agressor normalmente ele já tem a vantagem, né, da proporção física, algum tipo de vantagem ele tem para te agredir. Verdade. Então sem vantagem nenhuma ele não vai vir para cima. E normalmente tem tem mais 2 ou 3 dando cobertura apoiando ele. Aí você pega ele, você vai tentar dar uma chave, dar uma torção, né? Já Famosas apanhou. mão de vaca, enfim. Você está apanhando, enquanto você está tentando imobilizar um, você está apanhando o segundo, está apanhando o terceiro. Você entendeu? Entendi. Então, outra coisa também. Então, o pessoal fala, mas não tem. Nós temos 4 técnicas de imobilização que a gente ensina só para policiais, porque é uma abordagem 100% policial. Então, não tem por que ensinar para uma pessoa comum, para um civil. Tá. Porque ela não vai precisar disso. Tá. Entendeu? Então, o Krav Maga ele vai para definir, para neutralizar. Vamos dar uns exemplos, então, para ficar mais Podemos. fácil de entender, né? Porque eu também não estou entendendo muita coisa. Na A gente prática, pode dar um vai entender. exemplo da faca, por exemplo, já que Pronto. não pode manusear arma de fogo aqui. A gente vai dar um exemplo da faca. Trouxe. O Fabiano está aqui assistindo, ele é da Federação Paulista, né? Você é o presidente da Federação Paulista? Não, sou instrutor lá. Você é instrutor lá. Tá. Mas E é aí? provavelmente o próximo presidente, que Opa! nós estamos abrindo uma academia em Lisboa, né? E eu vou para Portugal, vou ficar uns 2 anos Você lá. vai para lá. Muito E ele bom. que vai. Pega outra, Fabiana, menorzinha lá. Melhor. Que maravilha. Vamos então entender, E né? aí o Fabiano provavelmente vai assumir tudo aí, que ele é um dos meus alunos mais antigos. Peso, altura, influencia? Nada. Nada. E esse negócio de mulher de precisa. sexo frágil, Também o não. importante é dominar a técnica. Se Importante é é a alto, técnica. gordo, magro, homem, mulher, não importa. Não importa. Criança também consegue. Eu costumo falar que as meninas que a gente tem lá batem lá. Mas o Krav Maga não é pra bater, é pra se defender. É para se defender. O que acontece? A gente fala sempre que você vai testar o seu limite máximo lutando. Então, quando a gente coloca uma mulher para lutar com um homem, o que se espera dela? É que ela trave. E lá não. Olha! Elas têm a confiança de ir para cima e troca porrada, sabe bater e bate mesmo. E esse lance que você falou de não colocar as faixas, eu achei incrível, porque só aquilo já traz uma memória, tipo, puta, o cara é faixa preta, eu morri, né? Aí você se inibe. Mas é o que eu falei, você só vai ver esse tipo de situação dentro de um sistema mais militar do Krav Maga. Dentro da linha das artes marciais sempre vai ter, alguns usam até kimono. Né? Então você tem uma escola de um mestre que veio de Israel, eles usam um kimono branco 100% fardado. Aí o irmão dele já usa só calça e camisa, né? Então assim, isso depende muito, vai variar muito do sistema, do mestre, né? Da linha que ele segue, mas a nossa linha é militar. Então
o objetivo nosso é tornar o aluno um sobrevivente. Sim. E não um atleta, né? E o sobrevivente em situações normais de rua, assim, tipo, Exato. tá na floresta, apareceu um urso. É. Pareceu uma onça, não sei. Bom, nós fazemos camping também, né? O urso, onde eu fui? Então, Nossa, vai fácil. Nós fazemos camping também, de sobrevivência. E aí? Para quem nunca fez, é complicado, mas para quem já tem uma experiência militar, já foi militar, serviu as Forças Armadas, fica mais fácil dele interagir com o ambiente. Mas é interessante que o cara que nunca fez, a vontade dele de fazer é maior do que quem já participou disso, né? Então não deixa nada a desejar também para quem tem alguma experiência. Mas a gente deixa o cara lá 2 dias sem comer e depois... Deixa 2 dias sem comer. Dá alguma coisa para ele lá, você entendeu? Mas é interessante, porque tem que adaptar ele a todos os cenários. Vou dar um exemplo, né? A pessoa é sequestrada, levada para um cativeiro no meio da mata. Se ela conseguir escapar, o que ela vai fazer? Como que ela vai se orientar? Para onde ela vai? Como ela vai? Quando? Como? Então você não ensina só o lance da... O Krav Maga é complexo, ele aborda tudo isso. Você ensina a pessoa a pensar, reagir Exatamente. naquilo, o que vai fazer. Para onde eu vou, como eu vou, quando eu vou e por onde eu vou. Que legal. Então você coloca isso aí na mente dela, é o que a gente chama até de 4 segundos né? É 1 segundo de pânico, né? Você tem 4 medidas para tomar. Que legal. Então você tem 1 segundo para tomar uma decisão do que você vai fazer. E não tem mais que 1 segundo. A gente chama inclusive isso na linguagem de treinamento militar de 1 segundo de pânico. Caramba! Vamos então para a prática. Bom, quando um agressor com faca ele vai agredir alguém, a chance dele ser um psicopata é de 99%. Então o ataque dele que ele vai desferir contra essa pessoa vai ser algo marcante que ele quer ser lembrado pela violência. Então, quanto maior for o nível de violência dele, maior for a agressão, maior vai ser o êxito dele, maior vai ser o ego dele, né? Então a gente sempre fala, o cara pegou faca, 99% de chance dele ser psicopata, tá? Ele volta ao instinto primitivo, né? E normalmente o que acontece? A pessoa tem 3 opções para segurar uma faca, né? Se o fio estiver para baixo, ou ela vai dar a facada assim, ou aqui, ok? Então são as 3 opções dela. Fora isso aqui, que é o normal, que é o comum, ele poderia dar a cravada, que ela vem de cima para baixo com o fio da faca para frente, tá? Então essas são as 4 situações que um psicopata usaria uma faca para agredir alguém. Qualquer outra situação aqui já seria um profissional, alguém que sabe lutar com faca, tá? Um militar, alguma coisa assim, mais voltado ali para as Forças Armadas, é um combate militar mesmo, tá? Bom, o que eu não deveria fazer? Uma facada vinda na direção do abdômen. Isso aqui, ó. Então a gente vê muito isso aqui na internet. A pessoa gira e faz esse movimento aqui, tá? Imagina só, o diâmetro da faca, ele é maior do que o diâmetro do meu braço. Então eu não consigo bloquear. A faca aqui, ela já entrou pelo menos 50% dela. Então no momento que eu fizer isso aqui, eu já tomei uma facada. Ela já penetrou. Porque a força que ele vem, ó. Ele não vai parar aqui no meu braço. Ele vai continuar levantando. Levanta o braço, ó. E aí rasgou. Exatamente. Então, isso aqui é muito mito. Não existe esse negócio de bloquear. Ele vai dar a facada na costela. Se eu tentar bloquear aqui, ela já entrou também. Então não existe bloqueio. Tá ok? Bom, ele vai dar uma facada na costela, a ser um movimento mais ideal para poder pegar a imagem, né? Então jamais devo fazer isso aqui. Ok? O que eu faria? Ele vai dar a facada na minha costela, eu me antecipo. Olha só. E aí eu vou trocar de lado com ele para tirar a estabilidade dele. Certo. Aí é onde eu vou desferir alguns golpes, né? Genital, joelho, joelhada, né? Ou, se for o caso, empurrar ele. Tá ok? Tá. Observa que quando ele entra com a faca, olha só. Eu me antecipo a facada, tá vendo? Ó? Sim. Ela passa fora do meu corpo. Eu jogo o cotovelo dele aqui pra cima para dominar o braço dele e giro ele. Tá. A hora que o cotovelo dele tá pra cima, ele não consegue nem puxar o braço de volta. Né? Uma outra coisa muito importante também, quando ele vem dar a facada na costela,
é essa entrada aqui, com o cotovelo no peito. Por quê? Se eu não colocar esse cotovelo no peito, ele vai tentar pegar a faca com a outra mão. Isso. Né? E estica o braço, Fabiano, tenta pegar a faca. Ó, Não consegue. ele não consegue. Então, se eu travo e passo reto aqui, ó, ele já trocou a faca de mão. Então a gente tenta buscar um movimento o mais próximo da realidade possível. Sim. Pode parecer loucura o lance de você ir de encontro, mas não é. É exatamente isso que vai salvar a sua vida. Precisão do movimento. A gente tem um histórico de casos de combate com faca, né, vários casos que a nossa Federação Internacional traz para estudos, que esses estudos de casos dizem que é isso a melhor coisa que você deve fazer. Quando ele vai dar facada na costela e eu dou um passo para trás, eu dou autonomia de combate para ele. Quanto mais para trás eu vou, maior é a chance dele de me acertar. Porque é o campo de visão dele, é o campo de ataque dele. Claro. E normalmente as pessoas tendem a fazer o quê? Justamente isso, ir para trás. Ele errou a primeira, mas ele vai acertar, Vai acertar a segunda. segunda. Você Perfeito. entendeu? É o campo de progressão de ataque dele. Ele está na vantagem, ele está atacando. E quanto mais eu recuo, maior é a possibilidade dele de me atingir. Né? Recentemente, há alguns meses atrás, a gente teve uma situação de um aluno que tomou uma facada aqui no peito. Ai. Um transeunte, um morador de rua, uma discussão, olhar carro, isso, aquilo, ele não deixou tal, e quando o cara se sentiu ofendido, escondeu atrás da esquina. Quando ele estava passando para ir pro carro dele, o cara desceu a faca, né? E veio aqui no peito dele, aqui assim, ó. Jesus. O reflexo dele foi de fazer a técnica que nós treinamos, que foi isso aqui, ó. A faca ficou travada aqui, e ele travou, a faca ficou pendurada aqui nele. Faltou 1 centímetro para a artéria do coração. Meu Deus. E ele fez isso aqui, que é o que nós treinamos, né? E aí, daqui por diante, ele trabalhou as técnicas para finalizar o agressor. A faca, ela acabou caindo e cada soco que ele dava no cara era o sangue que jorrava. E ele falou que pelo buraco no peito aqui, ele viu o coração dele batendo. E ele foi desfalecendo, porque foi perdendo sangue, né? Claro. E aí foi perdendo a cor, aí ele soltou o cara saiu correndo, até hoje ninguém sabe quem era um transeunte, um morador de rua, sumiu da região, e aí ele conseguiu segurar aqui, ir até a casa dele e pedir ajuda para a esposa dele. E ele tá vivo. Quando chegou no hospital, o médico falou que faltou 1 centímetro para chegar na artéria do coração. Jesus. Se ele tivesse feito esse movimento aqui, que normalmente a gente vê muito na internet, ele teria morrido. Porque não seria uma facada só. Ela teria entrado, ele teria puxado e teria dado em outro lugar, às vezes até no rosto. Com certeza. Então, o que se faz muito na internet, que é aquilo que eu falei, o que torna o Krav Maga, o nosso sistema, diferente do que existe em outros. Tá? É isso aqui. Em todos os lugares que você vê na internet, você vai ver defesa de faca aqui assim, ó. Aí o cara ainda faz isso. Isso está totalmente fora da realidade. Porque o ataque ele é progressivo, ele não dá um ataque... Ele não espera. E para. Eu vou dar... Até o cara cair. São milhares de pancada nele, e isso aqui não vai ser o suficiente para deter o ataque. Nossa. Né? Então, nunca bloqueie a faca. Ele vai dar a facada, eu uso o corpo. Tá vendo? Que interessante. Foi isso que o Wellington fez, e é por causa disso aqui que ele está vivo hoje. Amém. Né? Então, assim, o objetivo nosso é buscar a realidade sempre, em qualquer circunstância. Existiram outras situações, experiências que outros alunos trouxeram, mas essa realmente do Wellington foi a mais marcante para nós. Né? Não que isso incentive alguém, eu sempre falo, isso aí não é incentivo para ninguém sair brigando com alguém que tem faca. Sim. O cara tem uma faca, o que você faz? Pega uma cadeira. Pega um tijolo. Cadeira? Pega alguma outra coisa. Se você pegar um tijolo, o cara tem uma faca, ele é psicopata, ele vai parar. Você tem um tijolo, né? Ele não vai vir, que você vai acertar na cara dele. Então, assim, isso é Krav Maga. Você entendeu? Mas eu não tenho nada, a única coisa que me resta é me defender, eu tenho que usar o meu corpo. Isso. Mas saber usar o corpo. Você entendeu? Outra coisa, muitas vezes o agressor é maior, mais forte, então eu faço a defesa, eu faço tudo certo, só que se eu continuo parado na frente dele, eu tenho a inércia.
Eu tenho uma massa dele vindo contra mim. Então ele vem, ó, ele vai cair por cima de mim. Né? Então o que eu sempre faço para nunca perder essa estabilidade? Ele vem, ó, eu deixo ele passar. Eu não tenho conflito de massa. Sim. Ele vai embora. Sim. E aqui ele perde a estabilidade, porque ele gira no ponto cego. Então ele não está vendo onde eu vou bater. E é nessa hora que você vai nele. Ele não está vendo. É aí onde eu bato. Sempre em pontos vitais e letais. Por exemplo, se eu quebrar a rótula, prefiro a rótula do joelho. Porque a genital, às vezes você não vai acertar. É muito difícil. E a genital, existe um reflexo da dor, que é nosso instinto de sobrevivência natural. Que o homem e a mulher tem isso. Então quando eu faço isso aqui, por exemplo, eu nem entrei não, ele foi para trás. Então é mais difícil você conseguir acertar a genital dele do que a rótula do joelho. Perfeito. Então eu vou na rótula do joelho, porque aqui eu vou acertar, eu tenho certeza que eu acerto, quebra e ele vai ficar pulando numa perna só. Você entendeu? Ou então eu vou trabalhar para quebrar o braço dele, os olhos, tentar projetar ele no chão. A última coisa que eu quero é tentar ficar dando chave de braço nele. Se ele tem um amigo, o amigo vem, enquanto eu seguro ele, o amigo bate em mim. Ele faz comigo o que ele não conseguiu fazer. Então é bem, o Krav Maga ele é bem complexo. Mas é como eu falei, existem outros sistemas que abordam de outras formas. Então assim, a nossa sorte é que a gente trouxe o conhecimento do campo militar. O nosso grão-mestre, que é o capitão Itaigil, ele passou por isso, ele tomou facada, tomou tiro, ele teve vários campos de combate, de conflito, ele vivenciou a guerra, ele viveu várias guerras, então ele tem essa experiência e ele traz pra gente o que ele viveu, num combate real, e é isso. Muito bom. Mas a gente vê sempre no YouTube ensinando de forma errada. Existe o cliente, existe o produto. Exatamente, o cliente que escolhe, né? Exatamente. Então, Clésio, vamos então finalizar esse bloco, vamos para o outro, que já é o último, aí você explica mais coisas, tá bom? A gente já volta. Para uma pessoa que vai entrar pela primeira vez, nos primeiros dias de aula ali, já vai direto, ou tem o lance do conceito, explicar o conceito primeiro, ou já vai direto para porrada? Vamos lá. Como defesa pessoal, deixa eu pontuar bastante isso, porque, como eu falei, o nosso sistema de Krav Maga é o militar. Então, se aquele dia que foi a primeira aula da pessoa for uma aula de treinamento de defesa de faca, ela já vai fazer. Em outra academia, normalmente vão falar para ela, isso aqui você só vai treinar quando for faixa preta. Isso aqui você não vai treinar agora porque você é faixa branca. Lá não. Por quê? Se é defesa pessoal, eu não posso privar o aluno do conhecimento. Claro. Então, o primeiro dia de aula dele é defesa de faca. É defesa de faca. O primeiro dia de aula dele vai ter luta, ele vai ter que lutar. Então mostra aqui pra mim. Vamos supor que sou eu, que tô chegando lá sem saber de nada, não tenho nenhuma intimidade com nenhuma arte marcial. Que tipo de coisa que você ensina? Bom, vamos lá. A gente tem uma questão aqui de espaço, né?
que é bem limitado. Então vamos tentar colocar alguma coisa técnica. O que é comum é que quando um homem vai agredir uma mulher, ele já confia nas condições físicas dele, que a da mulher é bem desfavorável em relação a ele. Então, normalmente ele nunca vai passar pela cabeça dele que a mulher vai fechar a mão e vir para cima dele no soco. Então o que ele faz? Ele tem a confiança de vir direto na garganta, no pescoço, né? Ele enforcar, estrangular. Normalmente ele quer bater, dar tapa, ele pega no pescoço, segura na roupa para evitar que ela corra, que ela fuja. Então isso normalmente são um tipo de violência doméstica básica, né? Então o que a gente ensina? A gente vê muito isso aqui, ó, tá? Se ele apertar, aperta bem, Fabiano. Ó, eu não vou conseguir abrir isso aqui, pode apertar mesmo, ó, com vontade. Eu não consigo abrir, tá? E vai ficar difícil até para mim falar se ele continuar apertando. Mas a gente vê muito isso aqui, a pessoa abrir a mão, dar um chute na genital e aquelas coisas todas, né? E é tudo mentira. Bom, os movimentos de ataque em si, eles são verdadeiros. A questão é como eles são colocados, Isso, entendeu? Entendi. Então o que acontece? Ele pegou no pescoço, eu jamais venho aqui na pegada, porque aqui é onde ele tem o máximo de força. Claro. E quando ele flexiona o cotovelo aqui, ó, quanto mais ele fecha o braço, ó, mais força ele vai ter nas mãos. Então qual que seria a ideia? A primeira coisa é tentar manter o braço dele esticado, para diminuir a força da mão. Você entendeu? Entendi. Braço esticado, menor força na mão. Tá. Quanto mais ele fechar o braço dele para puxar você para o estrangulamento, ó, mais força ele vai ter, cada vez mais difícil de tirar isso aqui. Tá? Mas na pior das hipóteses, no pior cenário que seria isso aqui, ó, faz força, eu jamais ia conseguir isso. Tá. Então eu tenho que fazer o que? Eu tenho que quebrar. Você entendeu? Tá. Ele não espera que você faça isso, então eu tenho que quebrar essa pegada ali. Então, primeira coisa, jogar lá para cima. Joga por dentro. Sim, ele abriu. Já abriu. Agora tem duas situações aqui: empurrar ele para correr ou tentar desferir algum golpe, algum ataque. Aí são várias situações. Eu seguro aqui, por quê? Eu não quero que ele solte agora, porque se eu tirar a mão dele daqui, ele volta na vantagem. Claro. Eu preciso deixar ele meio confuso. Então a gente sempre fala isso. Você dá a isca para o peixe morder. Sim. Então quebrei, tirei. Agora, eu nunca vou pegar, eu vou bater. Então eu posso bater na traqueia, né, nos olhos, talo na mão, queixo, nariz. E depois que eu bati, aí eu tiro a mão dele. Sim. Aí eu posso fazer aquele movimento que eu fiz da faca para tirar a estabilidade. Sim. Jogar ele contra alguma coisa e aí sim correr. O que eu jamais devo fazer é tentar medir força com o homem. Perfeito. Né? Esse negócio de medir força... Então tem que ser muito inteligente. Tem que ser versátil, rápido... Tem que pensar na combinação de movimentos. Mas isso não é difícil, desde que o aluno começa a treinar, praticar. Ele faz isso, ele precisa fazer isso 1000 vezes. Aí o negócio sai por reflexo. Sim. Porque a hora que o agressor pega aqui, você já recebeu alguma pancada. E quanto mais você apanha, mais difícil fica para processar a informação. É verdade. Aí vai chegar uma hora que você vai entrar na submissão total. Sim. E vai se entregar. Então, é tudo por reflexo. Ele pegou aqui, você já sabe o que você vai fazer. Entendeu? Pegou aqui, já sabe o que você vai fazer. Entrei, ó, traqueia, olho, aqui, você entendeu? Puxo, né? Joelhada e faço... Aí o limite da sua maldade. Vamos fazer esse aqui com o Fabiano? Vamos. Joga o braço direito. Pra cima. É um braço só. Um segura aqui. Isso. Então deixar ele e esse confuso. joga bem pra cima pra você sentir que vai... Aí, quebrou. Agora, com o talão da mão, você vem no queixo dele. Aqui, ó. Aqui. Isso. Isso. Pra cima, assim. Exato. Pode avançar a perna quando for bater, tá? Então, e aí, ao mesmo tempo aqui, tempo. e eu já dou uma pesada no joelho ou na genital? E um joelho na genital? Aqui na genital, porque ele não tá olhando. Ah, tá. Seria o melhor. Então primeiro uma joelhada aqui. Isso. E depois no joelho dele. Aí, você vai trabalhar. Agora o que você tem que fazer? Se livrar dele. Então você puxa, tira ele, joga pra lá. Pode jogar o braço dele pra lá. Puxa esse aqui. Peraí, puxa. Não, volta. Então eu seguro aqui, faço tirei, assim. Bati. Bateu. Aí puxa o braço dele pra fora aqui.
Esse aqui? Isso. Dou outra joelhada. Pega a nuca dele, ó. Definitivamente. Pega a nuca dele, puxa pra lá e vem pra cá. E giro. Isso. E dou outra joelhada, dou outro aí, no saco dele. Aqui, você tem que avaliar a situação. Vai chegar uma hora que ele vai se adaptar ao combate, ao conflito. Ele Então, vai entender. então o que acontece? Vai chegar uma hora que vai falar assim, não, é melhor eu aproveitar o momento X para fugir agora. Então muitas vezes é melhor você empurrar, porque depois que ele perceber que você sabe alguma coisa, o que vai acontecer? Ele não vai te pegar no pescoço mais, ele vai vir te dar soco. Claro. Pra ele vai ser como uma briga de rua. Homem sempre é maior que mulher. Entendeu? Então assim, vai chegar um momento que eu fiz o que tinha que fazer para me escapar dele. Isso é a realidade. Nossa, entendi. Você vai avançar aquela perna, ó, a outra. E entrar com o braço aqui. Isso, não, assim. aquele lá. Aquele lá. Esse aqui, ó. Eu entro aqui. Isso. Vai segurar o braço dele, aqui. Tá vendo? A faca ela vai passar fora do seu corpo. Certo. Aquele cotovelo lá, ele vai entrar no peito dele. Esse cotovelo aqui, eu poderia já entrar batendo na cara dele também, se fosse o caso. Já aproveita. Tá? Aí aqui, coloca a mão na nuca dele. Troca de lado com ele. Puxa ele pra cá e vai pra lá. Aí. Certo. Aí você bateria no joelho. E aí eu dou uma joelhada no saco, outra no joelho. Na verdade, um coice com o calcanhar por dentro. Tá vendo? Por dentro, nunca por fora, sempre com o pé. O calcanhar, ele vai absorver, Então, ele vai não pegar chute, exatamente a lateral da rótula. Isso. É isso aí. Porque se você chutar, você tira a perna dele do lugar, mas não quebra. Verdade, a ideia aqui é quebrar. Exatamente, é tirar ele de combate. Porque eu sou muito má. A ideia é tirar ele de combate. Então você entra... Viu, Fabiano? Cuidado comigo. Você vai entrar com o calcanhar aqui, ó. Tá vendo? Claro, sempre com o calcanhar. Isso, por dentro. E aí, a partir desse momento, você vai avaliar a situação. Se eu corro, pego alguma coisa para me defender, uma cadeira, uma vassoura, um tijolo, qualquer coisa ao alcance das suas mãos pode ser uma arma tão letal quanto uma faca. Sim. Você entendeu? A gente tem treinamento com caneta lá. Caneta? Porque uma vez que a caneta foi aqui já era. E é legal que a caneta, hoje tem alguns fabricantes de armas que fabricam a caneta e chama de caneta tática. Porque virou uma onda de você fazer curso de combate com caneta, hoje isso espalhou no mundo. E é muito legal, porque você bate pontos vitais, letais. Às vezes o cara fala assim, tá com a caneta na mão, mas se você souber usar... Onde são os pontos vitais? Normalmente, aqui, não é? pescoço, os olhos... normalmente o pescoço, né? Isso aqui ela atravessa muito fácil, né? No rosto, fura muito fácil também, descola a pele, entendeu? Onde você não deveria bater é onde é mais duro, né? Que é a caixa, né? Que é a armadura do corpo aqui. Mas o rosto, pescoço, garganta dele aqui são pontos vitais. Muito bom. E aí, dependendo da forma que você segura a caneta, você pode assim, então, enfim. Muito às legal. vezes o cara tem uma faca, você tem uma caneta, ele não sabe que você vai usar a caneta para isso, ele vai entrar, quando ele entrar, né, ele vai se surpreender. Você entendeu? Que legal. No Krav Maga, a melhor defesa é o ataque. Então ele armou, quando ele viu, eu entrei. Eu nunca vou esperar ele terminar o ataque, ele pode até começar. Mas eu estou esperando. E uma outra coisa muito interessante também no Krav Maga, por exemplo, é isso aqui. Ele está lutando comigo, certo? Se ele me dá um chute, eu absorvi esse chute, não tem como ele defender um soco. Porque ele só está com a perna no chão. Sim. Aí você vê muitas vezes o cara dá 300 socos, 300 chutes e malabarismo total. Mas nada é funcional, nada é eficaz. Então é só queimar energia, gastar energia à toa e perda de movimento. Então ele me chutou, ele fica com a perna só no chão, não tem como ele defender um soco. E o soco é se ele me socar, eu quebrei o joelho dele, não tem como ele defender um chute. Sim. Se eu estou na condição de contra-ataque, eu estou esperando o que vem. Então se eu percebo que ele vai socar, né? Claro. Ele não sabe que eu vou chutar o joelho dele. Se ele vai chutar, ele preparou para chutar, ele não sabe que eu vou socar. Então quando ele exatamente. Ataca, você ataca por cima. Exatamente. Né? Então, e muitas vezes eu uso meu corpo como isca para ele também. Então eu sei que o chute dele pode doer muito, mas eu vou deixar ele me chutar. Ele está gostando de chutar, eu deixo ele chutar. Porque quando ele me chuta,
A distância entre eu e ele é menor. Sim. Aqui não tem defesa para ele. É. Eu estou preparado para o chute, mas ele não. Claro. Você entendeu? Então essa preparação psicológica para você também receber o ataque, se for o caso, o aluno passa por esse treinamento também. Muito legal. E normalmente a gente vê o que é normal nas academias ensinarem a só bater. Nunca ensinar a apanhar. Né? Então assim, ensinar o aluno a apanhar é tão importante quanto ensinar ele a bater. Sim, concordo. Exatamente. Entendeu? Então tem essa observação também do nosso Krav Maga. Muito legal. Então, sai muito machucado desse tipo de coisa? Ó, como eu falei, sempre vai depender do aluno. Por exemplo, se eu deixar a Dona Maria, 72 anos, Dona Maria, que linda! Ela quer fazer coisa que um garotinho de 15 anos faz. Ela é muito dedicada. Antes de finalizar, algum recado para dar? Bom, primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, né? Para poder falar um pouco do Krav Maga. Nosso Krav Maga é isso, ele é simples, direto e objetivo, com foco no que é a realidade da rua, do dia a dia. A gente tenta quebrar esses mitos de YouTube, de internet. Muito cuidado com isso. Muito cuidado. Principalmente com arma de fogo, quando se tratar de arma de fogo. Qualquer coisa que você usar, tiver alcance das suas mãos, pode ser usado como arma de defesa. Você tendo condições para isso, habilidade técnica para isso de luta, você pode. Né? Isso não é uma coisa que limita uma pessoa a outra. E o Krav Maga ele tem que ser simples. Justamente para que qualquer pessoa possa treinar, praticar. Né? Que legal, muito bacana para mulher, eu achei esse esporte, né? Nós temos as turmas mistas, né? E temos uma turma só de mulheres. Também. Aí essa turma só de mulheres, a gente acha que elas treinam diferenciar. Vai pro fight, né? Aí quem dá aula é o nosso professor, o Tom, e aí eu falo, você escolheu dar aula só pra mulher, então você vai apanhar delas. Eu conheço o Tom, ele tem uma academia no Jardim Paulista, ou tinha, não sei. Tinha. Eu já fiz academia lá com ele, conheço ele. Que legal. E aí eu falo, você que vai apanhar das meninas aí, você escolheu essa turma, né? E porque a mulherada não bate. É sexo frágil, gente. A mulherada bate e bate pra valer. Bom, tempo estourado, temos que finalizar e eu tenho que te dar um presente. Todo entrevistado ganha um presente. Opa, obrigado. Mas eu quero que você abra pra mostrar. Fabiano, só trouxe um, tá bom? Me desculpa. Não tem problema não. Quando você foi presidente, aí você vê que dá uma entrevista, aí você ganha. Muito legal, bacana. Gostou? Opa, Eles sabem que eu gosto de caneca. No meu aniversário eles têm mania de fazer caneca para ver com alguma coisa diferente então do você vai fazer então para fazer a caneca, quem oferece essa caneca é a Brenda Artes Personalizadas, lá de Caçapava. E legal. Ela que tá cedendo a caneca pra você. E R$25. Então, já que você sabe que ele gosta de caneca, R$25 ela cobra pra branca. Qualquer logo que você colocar. E essa preta custa R$35. Bacana. Barato, né? Brendas Artes Personalizadas. Legal. A gente muito vai procurar. Obrigada. Ele sabe que eu coleciono caneca. Então pronto. Eu ganhei uma da PM, do batalhão aqui, que a gente tem um treinamento para a Polícia Militar lá. Muito legal também. Tem as bandeiras de São Paulo, tal, da corporação. Legal. Bacana. Você vai na minha casa, o que você vai ver lá as canecas contando as histórias lá da gente. Muito bacana. Bom. Muito grata por estar aqui, adorei. Gostei mesmo, viu? Muito legal. Vamos praticar agora. Vamos praticar. Espero que tenham gostado. Gente, entra aqui nas redes sociais, conheçam, visitem lá, né? Para todas as idades, essa senhorinha de 72 anos, que inspiração. Então aí, espero que tenham gostado. E espero você no próximo sábado às 9 da noite, tá? Tchau, legal. Até mais.